Então, pessoal, eu e o Matheus vai estar fazendo esses episódios aqui semanal, diante dos assuntos que for acontecendo na semana, na política, em tudo em geral. Eu vou estar comentando nas minhas redes sociais, ele nas dele. E é isso, a gente vai estar comentando aqui, toda semana vamos estar postando. É isso, acompanha aí, acompanha as redes sociais dele, na minha. Tamo aí, falar alguma coisa? Então, vamos começar com um assunto que ocorreu já nessa semana sobre a denúncia do Felca contra o Ítalo. Sim. É um assunto que é importante ser falado, não pelo devido fato de estar em alta, né? Mas a importância de ser falado pela proporção de algo que já existia, mas que ninguém tinha a iniciativa de falar antes, que é sobre a exploração infantil nos meios digitais. E isso é importante ser falado, porque nos meios digitais é um ambiente onde muitas pessoas têm acesso. E bem sabemos nós que o meio digital ele é um veículo de comunicação de mão dupla. Ao mesmo tempo em que nós enviamos uma opinião, ao mesmo tempo que nós enviamos um conteúdo, nós temos que estar pronto também para aquilo que nós vamos receber na contramão daquilo que nós estamos enviando. Sendo que, quando se trata de um adulto que se expõe na internet para expor uma opinião, expor um pensamento ou até mesmo trazer um entretenimento, seja o que for a proposta da pessoa, um adulto tem a capacidade suficiente de conciliar questões emocionais dentro daquilo que possa vir na contramão. Uma criança dificilmente vai ter essa maturidade de conciliar essas questões. Então, é uma coisa que não precisa sermos, como é que vamos dizer, sermos tolos em não afirmar isso, que mulheres em que têm seus perfis em redes sociais recebem propostas, são assediadas nos meios digitais e, infelizmente, criminosos como pedófilos e abusadores também estão nas redes sociais. Então, de que forma que nós vamos nos atentar a isso quanto às crianças? De que forma que as crianças vão receber esse assédio, esses abusos, propostas? Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada, porque a criança não tem maturidade emocional e psíquica para isso, né? Então, onde que eu vejo que é o X da questão? Nós estamos vivendo num tempo em que crianças estão sendo adultizadas e adultos estão sendo infantilizados. Prova disso? Há pouco tempo atrás estava uma onda de bebê reborn. Olha que loucura. E vê se isso faz sentido alguém cuidar de um brinquedo como se de fato fosse uma criança. Carência, né? Carência. Então, nós estamos acompanhando uma sociedade que, embora na sua idade biológica adulta, está tendo uma mentalidade infantil. Por quê? Um adulto que pega um bebê reborn e trata desse bebê reborn como criança, até mesmo levando para postos de saúde, para as UPAs, para receber atendimento. Que bebê reborn vai receber atendimento? Não vai receber atendimento, porque ele não é um organismo que está em pleno funcionamento. É um boneco, né? É apenas um boneco. Então, o ser humano vai levar a criança para poder ser batizada numa igreja católica. Que cabimento faz isso
se isso é algo que está ligado diretamente a ritos que se referem ao ser humano. Então, já passou da hora de prestar atenção, avaliar essas questões e entender que adulto precisa ter mentalidade de adulto, ter a maturidade necessária para isso, enquanto que a criança precisa viver a fase de criança. Então, eu não me preocupo se alguém vai ter um pensamento divergente do que eu vou falar aqui agora ou não, mas criança não deve ter aparelho celular em mãos, pelo menos até uma certa idade não. Criança não deve ter perfil em rede social. Até mesmo quando vamos criar um perfil nas redes sociais, nós percebemos que existe uma idade mínima para que se tenha um perfil. 18 anos. Se não me engano, são 14 anos, não é isso? São 18. Então, Na época do Facebook, eu me lembro, era 18. na época quando eu fiz, acho que era 14 anos, se não me engano, a idade mínima. Enfim, se existe a idade mínima ali estabelecida, é porque há uma preocupação sobre de que forma que aquela pessoa vai lidar com aquilo ali. E talvez os responsáveis, né, pode até dizer, não, mas quem sabe da vida do meu filho não sou eu. Então eu que sei se meu filho, minha filha vai ter um perfil na rede social ou não. Ainda que se haja dessa forma, uma hora a consequência vai chegar. Os números de crianças, adolescentes que sofrem algum tipo de assédio e abuso sexual nas redes sociais são números alarmantes. Então, dentro desse número expansivo, algo precisa ser feito. E esse algo precisa ser feito, não adianta, como aconteceu esses dias, ser pautado questões no Congresso dos Deputados para poder pautar medidas para que se evite esse tipo de coisa, se primeiro não houver uma intervenção dentro de casa. Até mesmo porque se não houver um limite dentro de casa com as crianças, com os adolescentes, não adianta pautar leis se dentro de casa não está tendo um limite. Então, essa situação aí do Ítalo, o que a Camilinha, que foi uma das primeiras crianças que o Ítalo pegou para estar gravando, ela chegou com o Ítalo com 12 anos. Então, hoje em dia ela está com 17. Ele fez meio que um reality num lugar, num sítio na casa dele, e colocou um montão de adolescente. Ou seja, ele usou aquela tática do pedófilo, que ele vai lá, dá o doce para a criança, a Camilinha e outros adolescentes, baixa renda, não tinha aquela condição que o Ítalo tinha, chegou, toma iPhone, toma isso, proporcionou momentos que eles nunca teriam antes, toma aquilo. Foi lá, Camilinha vai ver logo com certeza ele como um herói. Aí eu te pergunto, olha só, que ele use a tática do pedófilo da maneira que for. Se ela chegou com 12 anos, cadê o pai e a mãe? Os responsáveis são os pais e a mãe. Se ela participou de alguma espécie de reality show, igual tem na TV aberta, se ela participou disso, cadê o pai e a mãe? Cadê os responsáveis legais? Deixaram eles ir. Cadê? Deixaram ela na responsabilidade do Ítalo. Ainda que coloque alguma espécie de condenação em cima do Ítalo, que seja também posta sobre os pais. Que é o pai dos pais. Por quê? Isso jamais aconteceria se não houvesse tido uma permissão dos pais. Porque ainda que os pais eles digam que não deixou, a omissão também passa a ser uma permissão. Então, uma vez que se omite diante de uma situação dessa, isso também passa a ser uma permissão. Então tem que ser uma punição tanto para o Ítalo, tanto para os pais, todos os que permitiram. Porque aí eu faço a pergunta, foi sequestro das crianças? Se não foi sequestro, teve uma participação ativa
dos pais foram para omissos, essa foram incapazes. situação. Aí legal, tá. Aí aconteceu toda essa situação aí, o que o Ítalo fez tal, foi errado pra caramba, criminoso, promoveu conteúdo, querendo ou não, que estava maquiado como entretenimento, que era usado para pedófilos. Só que é onde entra a situação. É onde o governo está querendo usar essa situação que o Felca usou, que é genuíno da parte do Felca, com certeza, legal pra caramba, ele ter feito todo esse trabalho, desmascarado, desmanchado, essas pedofilias que acontecem na internet com os adolescentes. Pais gravando adolescente, errado pra caramba. Conteúdo de adolescentes, crianças, errado pra caramba. Não era pra ter na internet, com certeza. Só que é onde o governo está querendo entrar com isso? A regulamentação das redes sociais, que é um plano do governo. Então o governo está querendo usar essa situação propositalmente, pegar esse engajamento que o Felca trouxe no vídeo dele, para querer usar como uma agenda política, para regulamentar as redes sociais. Para não regulamentar conteúdo de criança, regulamentar conteúdo de opinião. Então, o que eles querem trazer, eles estão com uma agenda que eles querem trazer de autoritarismo, ditatorial. E eles nunca vão trazer a ditadura de uma vez só, é sempre de pouquinho em pouquinho. Ou seja, eles querem regulamentar, eles estão trazendo essa ideia, tá, que o Felca trouxe como desculpa e pretexto, que eles vão apresentar algo como algo bom, algo genuíno. Vamos acabar com a pedofilia, para isso não está acontecendo mais, vamos regulamentar as redes sociais. Mas que é com uma outra proposta, com outro entendimento, com uma outra ideia melhor. Que é o quê? A regulamentação que eles realmente querem. Não ter opinião. Eles querem calar as pessoas. Querem oprimir as pessoas, de só o governo poder falar. Que é o que é retratado muito no livro de George Orwell, O Grande Irmão. O Grande Irmão está de olho em você, ele controla o que você pensa e o que você fala. Então é uma agenda política que está sendo implementada através desse vídeo do Felca. Essa questão da regulamentação das redes sociais, isso é uma espécie de justificativa muito mal dada pelo seguinte: todo o Estado que carrega em si a democracia como um padrão de governança e estilo de vida para a sociedade, preza a liberdade de expressão como um princípio base para a manutenção da sociedade daquele território. Então, se o princípio básico é liberdade de expressão, a pessoa pode falar a pior besteira possível. Essa pessoa é livre para falar o que quiser. Não tem que ter regulamentação. Por quê? Porque se nós formos olharmos dentro da Constituição brasileira, que é a Constituição de 1988, já está claro que se alguém se sente ofendido por algum tipo de ato, algum tipo de fala, melhor dizendo, essa pessoa pode processar, seja lá quem for, por calúnia, difamação e injúria. Então, você pode não concordar de um pensamento que eu venha expor. Se você se sentir ofendido com esse meu pensamento, você vai entrar com um processo contra mim, seja por calúnia, difamação ou injúria. As redes sociais, elas enquadram nisso. Se eu falo alguma coisa nas redes sociais que alguém se sente ofendido, é só abrir um processo, seja por calúnia, difamação ou injúria. E isso vai depender do devido processo legal, se eu vou ser condenado ou não. Isso é simples. A questão da regulamentação das mídias nada é como a maior tentativa dos poderosos de calar a grande massa que é o povo. Então, só um minutinho, desculpa te cortar. Então, sobre a questão da regulamentação das redes sociais, é porque eles perceberam uma coisa, que essa é a era, esse é o momento em que o povo
passou a ter voz ativa, não apenas depender dos meios de veiculação, de comunicação padrão, que sempre foi a televisão com os telejornais, os jornais, como sempre teve, a rádio, né? Então, o povo passou a ter domínio e voz ativa através das redes sociais. Quando eles falam sobre regulamentar as redes sociais, eles estão dizendo: nós precisamos calar esse povo. Por quê? Num dos primeiros artigos da Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo... mentira contada pra gente até hoje. Como é que é? É uma das maiores mentiras contada pra gente até hoje. Quando se trata de uma das maiores mentiras contadas pra gente até hoje, a gente vai olhar para o seguinte lado. Por que que isso se torna uma mentira? Porque sempre teve pessoas com o ego inflado e tentando agir um regime ditatorial em cima de uma grande massa, em cima de determinadas classes, para eles tentarem se manter no governo. A gente vai conseguir ter inúmeros exemplos disso em várias nações sobre como que isso ocorreu. Só que, onde é que está a questão? Se todo poder emana do povo, como é que todo poder emana do povo? Primeiro, pelos seus representantes legítimos, que são os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, os vereadores, né? São pessoas que foram escolhidas pelo povo para estarem lá nos representando. Segunda coisa, o povo tem direito a se manifestar. Claro, considerando o fato de ter que ser manifestações pacíficas, mas todos nós temos o direito de se manifestar com palavras, com arte, a maneira que estiver ao nosso alcance. Então, precisamos nos atentar a isso. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos tendo maior acesso à informação, à comunicação. E aqueles que querem agir de forma opressiva, se colocando como ditadores de fato, pessoas autoritárias, agindo de forma arbitrária, eles vão tentar nos calar, porque eles sabem o poder e a força que um povo unido tem. Então, a intenção deles é o quê? Eles usam essas palavras transfiguradas, eles usam palavras como regulamentação, só que eles trocam as palavras, eles colocam palavras mais ou menos inofensivas. Na verdade é uma censura. É uma censura, sendo que a palavra realmente escrita, a palavra realmente usada ali, o que eles querem mesmo trazer, é censura. Só que eles não vão botar censura, senão vai chocar logo de cara. Aí que ele bota regulamentação. Sim. O próprio presidente já pediu orientação, tá, para pessoas que é envolvida com o governo chinês para ajudar a regulamentar as redes sociais aqui. Agora entrando no lado do Felca, eu não sei, tá, se o Felca está sendo usado por essa agenda do governo ou ele está participando também. Eu quero acreditar que não, pelo que eu vi do Felca. Mas ele está indo na televisão, na Rede Globo, que é uma rede de canal vendida pelo governo. O governo já está ao controle já comprou, tá? Só não percebe que não quer. E ele está lá dando entrevista, ou seja, eles estão propagando o tempo todo, vamos regulamentar. E tá ali maquiado, transfigurado para não ter pedofilia mais com criança. Estão usando isso como pretexto. Aí vai lá usar o caso do Felca para todo mundo aplaudir, achar legal, não, genuíno. Mas ele não está sabendo o que está vindo com a proposta depois. A proposta realmente que está ali. Então essa situação, eles querem chegar a calar todo mundo. Então vocês têm que falar, tá? Que vai chegar um momento que ele não vai deixar mais vocês falar. Então esse é o momento agora de falar, tá? O momento de vocês poderem se expressar. Eles vão querer botar medo em vocês, querer colocar punição em vocês. Então não deixe
o governo fazer isso. Seja... Ou é agora ou é nunca. Porque senão vai chegar um momento que vai ter totalmente autoritarismo. Já está chegando. Se nós não começar a falar, nós vamos viver isso. Seja apoiador de esquerda, apoiador de direita, uma verdade que ninguém consegue esconder. Esse é o governo mais safado que já existiu. Por que eu digo isso? Porque para quem acompanha a história política aqui no Brasil, há pouco tempo o próprio governo do PT era contra a castração química de estuprador. O próprio governo do PT queria definir os pedófilos como doentes para não ter que ir preso. Então, doente prende no CAPES. Se é doente, prende no CAPES, o cara é doente, não vai preso. E a vítima que sofreu abuso? E a vítima que vai sofrer psicologicamente, emocionalmente? A direita é tão podre quanto a esquerda. A direita implementou, ela iniciou um projeto PL da censura. As duas servem a janta. Mas, olha só, o que tem que entender é o seguinte... As duas têm uma guerra de poder, a gente tem que entender. Ainda que exista uma guerra de poder, isso é política. Guerra de poder, isso é política. A diferença é que a direita só teve 4 anos no poder e a esquerda teve todos os anos. Teve 4 anos no poder. O PT está aproximadamente quase 20 anos no governo e a gente está vendo aí o resultado. Então, é difícil colocar que os dois são iguais, enquanto que um teve 4 anos no poder, não teve a oportunidade suficiente de conseguir demonstrar uma boa governança, já que teve inúmeras intervenções do STF, através principalmente da pessoa do Alexandre de Moraes. Então, o que acontece? Dentro desses quase 20 anos de governo da esquerda do PT, me fala uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no governo executivo. Me fala uma e se você achar, eu dou o braço a torcer. Por quê? Porque ministro ele nomeou também ministro do Lula também. Quem? Ministro do Lula. Se você pegar pra ver, ele nomeou. Vê lá no nome lá também. Quando ele nomeou ministro, era mesmo ministro de Lula. Então, se for partir para essa questão, vamos voltar para nossa início da conversa para a gente não perder. O que acontece? A regulamentação das redes. O que tem que se entender é o seguinte: todo governo de esquerda tem esse projeto de censurar o povo. A direita também gosta, porque olha só, quando a direita estava no poder, ela também estava censurando a esquerda também. Pra mim, ninguém tem que ser censurado, seja esquerda ou seja direita. Cada um fala o que quiser, enfim. Eles têm essa guerra de poder, pra mim, tá? E eles querem calar a oposição, tanto a esquerda quanto a direita. Aí agora que a esquerda está no poder, a direita está lá falando, estão querendo censurar. Sendo que quem trouxe a PL da censura foi no governo Bolsonaro. Então eles têm que entender. PL da censura foi no governo Bolsonaro? Foi no governo Bolsonaro. Através de quem? Oi? Através de quem? Foi eles que implementaram, a direita. Então, eu vou lembrar quem agora implementou. A questão de PL da censura, que foi no governo Bolsonaro, isso eu desconheço. Não acredito até então, até que se mostre o contrário. Por quê? Porque, como estava dizendo, todo esse projeto de censurar tanto as mídias quanto também censurar os povos, seja lá por qual meio for, sempre foi um projeto da esquerda. Não, olha só, foi mal até te cortar de novo. Entanto, sabe como é que... Olha só como é que eles trabalham igual, eles são dois safados, eles são um podre quanto o outro. A direita, quando ela quis implementar a censura, começaram no filme do Danilo Gentili, o Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de novo, de uma forma genuína, eles transfigurando algo bom, que é trazendo algo bom para a população. Vamos proibir esse filme porque tem cena de pedofilia. De novo, mais uma vez eles trazendo causa genuína. Olha só, mais uma vez. Tentaram implementar a censura no filme, teve maior problema, tentaram prender o Danilo Gentili, mas no final não conseguiram a censura. Então você concorda com o conteúdo do filme? Não é que eu não estou falando, mas tudo ali é arte. É diferente.
Aquilo ali é arte. Faculdade foi No mínimo atuação. tem que ter uma indicação Tinha. de idade. Tinha indicação. Não tinha, pelo Eles menos foram no início tirar. não tinha. Tinha 16 anos. Então, mas olha só, 16 Já tem anos. cognitivo suficiente. Como é que é? Já tem cognitivo suficiente. Se a gente for olhar para as crianças de hoje em dia, cognição suficiente é meio complicado de discutir isso aí. Não deixa de ser censura. Então, censura é uma coisa e você se seguir uma classificação indicativa Mas não foi de só o idade é filme. outra. O filme foi usado. Mas olha só, eles estão querendo usar, a esquerda está querendo usar só o caso de criança? Não. Está querendo usar para opinião. Mesma coisa. A direita quis usar o caso do filme do Danilo Gentili para usar também de opinião. Para quando a esquerda atacasse a direita, ou bora censurar. Mas não foi apenas uma questão de opinião, a questão do filme do Danilo Gentili. É a mesma coisa, a do tiração da Então, época. a questão do filme, o filme como um meio artístico, ainda que se tenha a liberdade de expressar arte, isso também pode também gerar influência. Vamos lá lembrar do caso, se não me engano, no Museu de Arte Contemporânea, onde colocaram um homem deitado e colocaram uma criança para tocar nesse homem. Eles usaram também a justificativa de arte para que expusesse uma criança à nudez de um homem. Então, ao ato de expor uma criança à nudez de um homem, será que isso também não influenciaria essa criança também a algo futuro, algum tipo de trauma? Será que não? São coisas a serem A avaliadas. criança está lá dentro do teatro, não. Agora que poderia sim. Por mais que eu não vejo aquilo dali nada como a arte, mas aquilo dali é um ambiente fechado. Tá ali. E aquela criança ali? A no criança ambiente? não, no ambiente não. Agora, se fosse fechado para adultos, sim. Então, não foi fechado para adulto porque tinha uma criança tocando no adulto. Errado. Errado. Desse ponto, Isso, sim. É a mesma isso. coisa que eu tô falando É aí que eu te É a mesma falo. coisa que eu tô falando da esquerda. Olha só, a esquerda tá usando o caso do Felpa, que é genuíno, que é bacana, é legal, que tá querendo acabar com a pedofilia na internet. Mesma A coisa. justificativa de arte para um homem nu Mesmo. é válida? Não. Não. Ou seja, Sem criança. hã? Sem criança. Mas tem criança. Sem criança. Colocou criança, já partiu pro lado Então, errado. quando a direita se manifestou contra isso, então a direita está sendo Tô errada? falando do filme. Eu estou falando da arte. Por quê? Pela Não, capacidade é que se errado. tem Aí eu falo, é de errado. influenciar quando se há uma intenção por trás Eu disso. falo, é errado. Da mesma forma que o filme ele pode ter conteúdos que possam É só incentivar. classificar, eles não quiseram. A intenção deles não foi classificar, foi derrubar o filme. Foi derrubar o filme. Então, a mesma maneira que a esquerda trabalha, no caso do Felpa, que é genuíno, para acabar com a pedofilia na internet, mas na verdade eles querem acabar com o crime, eles querem acabar com a opinião, colocar crime de opinião, é a mesma coisa que a direita faz. Usou o filme do Danilo Gentili de pretexto para, peraí, vão também acabar com a opinião opositora da esquerda. Então eles trabalham da mesma maneira, é o mesmo modo operante. Então, ainda que se diga que são os mesmos modos operantes, isso é difícil de manter essa base de raciocínio, por quê? O que vai se chegar a entender dentro dessa linha de raciocínio é que nada passa de um teatro. E que eles apenas usam essa questão de esquerda ou de direita para poder iludir um povo. Se formos partir dessa premissa, vai se chegar a esse ponto de raciocínio. Então, o que tem que se entender é o seguinte: existem pessoas mal intencionadas na direita. Eu não vou botar minha mão no fogo aqui com ninguém, pode ter, lógico. E só que existe uma questão. O princípio de governança da direita, pelo menos como proposta, é ter como base um conservadorismo. Então, os modos de governanças da esquerda é único, que é progressismo. E dentro do progressismo, qual é a ideia? Fazer com que tudo aquilo que é tido como conservador passe a ter agora um modelo de um estilo progressista. Por exemplo, quando tentam ensinar para as crianças dentro de escola, em sala de aula, sobre a ideologia de gênero,
que criança não nasce menino e nem nasce menina. A criança nasce um ser qualquer, uma ameba, e depois ela escolhe o que ela vai ser. Ora, isso aí é totalmente errado. ora, Acontece então, tem que se atentar a isso. Qual, pelo menos, é a proposta base de cada ala política? A ala da esquerda é declarada: nós temos como base progressismo. A ala direita tem como base conservadorismo. Pode ter alguns safados ali no meio que esteja sujando a direita, como tem? Tem. Isso é fato. Inegável. Agora, a proposta da direita é conservadorismo. Quando nós falamos de conservadorismo, ainda que muita gente interprete isso de forma equivocada, o conservadorismo nada mais, nada menos é do que um estilo de vida e a manutenção da sociedade. Como assim a manutenção da sociedade? Voltando ao exemplo sobre a questão da ideologia de gênero, só existe sociedade porque existe família. Nós só existimos aqui porque nós somos frutos da união de um homem e de uma mulher. Na ideologia de gênero, se não existe menino e não existe menina, e depois a pessoa escolhe o que vai ser, então cadê o resultado da união entre o homem e uma mulher, que é a criança? A gente está falando de base para a sociedade. Se numa sociedade onde não há mais essa manutenção da família, perde-se também a natalidade naquele país. Porque todo país precisa de um número constante de natalidade. Por que precisa desse número constante de natalidade? Porque todos nós um dia envelhecemos e toda a sociedade ela é feita de jovens, adultos e idosos. Esses idosos, esses adultos de hoje em dia vão envelhecer. E cadê a nova geração que vai vir? Não, ia acabar, vamos supor. Acaba! Fosse acabar com a família em geral, fosse todo mundo, vamos supor, virar gay, lésbico. Quer ter um exemplo? Não ia ter O Japão. mais, uma hora ia acabar. O Japão. Tá, eles estão precisando agora. O Japão estão fazendo incentivo à natalidade. Então, com falta. Então, quando vamos falar de esquerda, de direita, entender o seguinte: a proposta de cada ala, a proposta de cada ala política. No meio conservador, nós entendemos que priorizar conceitos éticos e conceitos morais, isso traz a permanência de uma sociedade sólida e que está sempre em busca de um avanço, de crescimento. Você quer ver uma coisa? Dentro do conservadorismo, quando nós priorizamos por princípios ética e moral, a taxa de criminalidade diminuiria de forma assustadora. Por quê? Porque é incentivado o princípio para a sociedade. Mas uma sociedade que tem incentivos de imoralidade, a chance que tem dessa sociedade regredir e cair em declínio é enorme. Exemplo claro, nos períodos de carnaval, são os maiores índices de doenças sexualmente transmissíveis. No período do carnaval, grandes índices de acidentes e por aí vai fora. Isso não é opinião, é questão de estatística. Então, compensa? Ainda que você diga, não, mas o carnaval é uma questão cultural. Ainda que seja uma questão cultural, mas atualmente está entrelaçado também a muita questão imoral. Mas se a pessoa eu não curto carnaval nem nada, mas se a pessoa que está lá no calendário lá, tá lá, mantém lá, cultural. Quer curte, cada um curte o que quiser. Agora,
que está entrelaçado com uma questão imoral, está. E que se fosse, pelo menos, não mais incentivado uma questão imoral, Não era mas pro governo ficar incentivasse propagando e incentivando, né? Como é que é? A ideia era para ser opcional, não era para o governo ficar incentivando. o governo incentiva, tanto é que existe doação Da vizinha. de preservativo. O que eles estão dizendo? Transe à vontade. E não se importe com as consequências. Só que nessa de ter relação sexual à vontade, o que acontece? Numa dessa a camisinha estoura, Doença sexualmente transmissível, gravidez. gravidez sem saber quem foi o pai. E aí? E por que os índices de mães solteiras só crescem? Tá aí um percentual. Então, vamos ignorar isso? Então vamos nos atentar ao seguinte. Vamos ser honestos em dizer que, de fato, a direita tem sim gente safada no meio. Mas a proposta da ala política é a manutenção de uma sociedade conservadora. E quando nós temos essa ideia, dentro do conservadorismo, não combina censura. Dentro de um conservadorismo, não combina regulamentação. Dentro de um conservadorismo, não combina controle do Estado sobre as suas finanças. Dentro do conservadorismo, não combina cercear o seu direito de ir, de vir, não combina cercear os seus direitos ao acesso à saúde, ao transporte, porque a ideia é simplesmente te dar a liberdade, você ter o direito de escolha e você poder crescer. Eu falo que para mim a direita é tão podre quanto a esquerda, porque eles usam, tá? Assim como a esquerda usa LGBT, usa feminista, usa o negro como massa de manobra, a direita usa o cristianismo como massa de manobra, usa a classe conservadora, que também é incluída no conservadorismo, usa os grandes empresários, tudo como massa de manobra. Então, eles usam isso como pretexto para brigar por guerra de poder. Então, se eles se sentirem ameaçados, eles podem perder tal poder para a esquerda, eles vão usar o mesmo modo operante da esquerda que deu certo há anos. Eles só vão replicar agora. Então, eles apenas não querem uma coisa, perder o poder para a esquerda. E a esquerda, como está anos no poder, ela sabe essa tática muito bem quanto a direita ainda está aprendendo a usar com a esquerda. Eles têm experiência. Eles têm experiência por muitos anos que eles estão no governo. Então, a direita só está replicando a mesma maneira que ela está vendo a esquerda fazer por anos. Só que agora ela está se sentindo ameaçada. Ela surgiu, ela cresceu, ela apareceu à direita, não tinha tanta essa força. Depois que veio o Bolsonaro, agora está com força. Agora ela está com medo de perder, de sair do poder. Lógico que ela vai usar as mesmas táticas, as mesmas armas. Se a esquerda está usando arma de regulamentar, bora usar também. Ou seja, a PL da censura foi mais uma vez implementada no governo Bolsonaro porque estão se sentindo ameaçados de perder o poder para a esquerda. Tudo ali é uma guerra de poder. Essa é a minha questão. Eles usam como massa de manobra. Assim como a esquerda usa gay, usa preto, usa feminista, usa o conservadorismo, o cristianismo. E assim PL da censura, quando a gente vai ver, PL significa projeto de lei. Né? E isso passa pela Câmara dos Deputados. Vê lá quem votou, tá? Pela PL da censura lá, ó, quem foi a favor e quem foi contra. Montou os deputados de direita aí, ó, que diz ser contra a regulamentação, que diz ser contra a censura, Vê a autoria que diz ser do contra projeto. ditadura. Tá lá, ó, votou a favor, tá? Veja a autoria do projeto. Vê lá, né? vê lá. Se questionem, tá? Veja a autoria, qual a autoria do projeto. Se questionem. Vê quem votou sim, quem votou não. Vê tudo isso. Diferentemente, a esquerda nem se preocupa em ter um PL de censura ou não. Apenas impõe e acabou. O que a gente está vendo atualmente nada mais, nada menos é do que a imposição da censura, ainda que fora da Constituição. Eu prefiro o sincero do que o falso, né?
Prefiro lidar com alguém sincero do que com Do falso. que com falso? Você tá Falso eu não dizendo sei com que... quem eu tô lidando, né? O falso eu vou descobrir lá na frente. Você está dizendo O que sincero não, eu a vou- esquerda é declarada enquanto a direita é falsa. ela O problema disfarça. é a generalização. Ela disfarça. Dentro desse discurso, você está se generalizando Não. que toda a direita é corrupta, enquanto Eu que não posso- toda a esquerda é declarada. Não, eu também não posso, eu não vou generalizar, tô falando, tô trabalhando na ideia de censura. A maioria da esquerda é controladora, gosta da censura, como a maioria da direita também. Os dois, pra mim, a direita é tão podre quanto a esquerda. O discurso de maioria é complicado, a gente teria que Eu não vou trabalhar com generalizar. nomes, a gente teria que trabalhar com Ah, eu nomes. não vou generalizar, mas... Então vamos fazer o seguinte, a questão do PEDAP e da censura, vamos depois voltar num Uhum. momento mais específico e trazer os nomes sobre quem votou a favor e se de fato esse deputado ele se identifica como de direita ou não, né? Até porque na... Não, mas o que você acha? Se o deputado foi lá e votou, se a gente provar aqui, a gente trazer isso aqui... Tá errado, tá errado. Ah, o deputado de Tá direita, errado. o Joãozinho de direita, Tá votou errado. que sim. Só que Na PL da censura. na ala política existe extrema direita, direita, existem os partidos de centro e tem os de esquerda e os de extrema esquerda. Tem que ver se não está sendo confundido os de centro com os de direita Não, se for de e os direita. de centro com Se esquerda. você conhece tal deputado como de direita Então, mesmo. para a gente ser honesto, pelo menos com a informação, numa próxima oportunidade em que a gente for trazer o vídeo, vamos trazer nomes dos que apoiaram e votaram a favor dessa suposta PL da censura, para que a gente seja no mínimo honesto com o público sobre Não, mas eu não estou isso. generalizando, eu posso falar. A boa parte da direita, sim. Agora, se eu for falar que foi a direita toda, eu estou sendo desonesto. Então, Eu vou generalizar, claro que não. quando a gente fala de maioria, a gente está lidando com um número que seja maior do que a metade. Mas também não dá para ficar proporcionando tudo. Então Né? a gente teria que pelo menos citar nomes para poder ser honesto e não colocar no mesmo pacote, ainda que não esteja generalizando, mas que coloca na ótica da desconfiança para quem assiste sobre um determinado assunto. Então, para que a gente no mínimo seja honesto, seria bom a gente trazer os nomes de quem votou a favor, de quem votou contra, Assim, de direita, de quem se votou a favor. identifica como direita, de quem se identifica como esquerda. De quem se Se identifica. quem identifica como direita votou a favor de uma PL da censura, está completamente errado. E é isso. Tá totalmente diferente do que a direita propaga. Do que é proposto. Então, vocês vão lá depois, vê lá o documento lá, de quem votou a favor e de quem votou sim, de quem votou contra e a favor da PL da censura, que vocês vão ver um montão de deputados de direita que apoiou sim a PL da censura, porque queria censurar sim, porque eles estão em guerra de poder, eles querem controlar, tá? Então vocês vão ver lá, pra vocês não se for enganado. Que só a esquerda quer censurar, sendo que a direita também quer. Vejam mantendo a coerência, toda a coerência possível. Vai trazer qual agora? O do Malafaia? A Malafaia tá puxado pro lado da direita também, né? A gente sabe. Vou começar isso daqui rapidinho. O Malafaia, pra mim, ele tá... Há muito tempo, desde a época que o Bolsonaro surgiu, tá? Pra mim, agora entrando até no lado da crença também. Vai começar a cair, tá? Todos esses falsos mestres religiosos, tá? Vai começar a cair, tá idolatrando o Bolsonaro já desde a época, já entrou idolatria ali há muito tempo. Não sei se o que está sendo acusado com ele é real. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas ele tá se metendo na política, pode protestar, pode, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele ali, ou ele tem que se decidir, tá? Ou ele entra logo na política, se elege, ou não, porque da maneira que ele está envolvido ali, tá parecendo o quê? Ou ele tem que se decidir. Ele entra na política ou não. Ele não tem decisão. Vamos lá. Vai cair, tá? Vai cair. Tá idolatrando o Bolsonaro. E se tiver alguma coisa de errado mesmo, que caia. É outro que gosta de... Isso é um problema. Qual? Taxar alguém. Foi mal, desculpa aqui rapidinho. Ah. Só pra. Até esqueci de falar alguma coisa do Malafaia, ó. E ele mistura muito o aspecto religioso com o aspecto político, tá? De direita. Como se fosse todo mundo que é cristão obrigado a apoiar Bolsonaro, obrigado a apoiar a direita,
tá? Então, ela presta muita atenção nesses religiosos que em momentos políticos desses aí que a gente está vivendo muito, direita e esquerda, que quer propagar, tá? Fazer propaganda política dentro dos templos ou usar até o seu nome como influência no lado religioso para querer fazer propaganda política. Presta muita atenção nisso. Foi mal, pode falar. Tá, olha só. Primeiro que vamos corrigir uma questão sobre ser falso mestre. Isso é uma coisa que é uma acusação que chega a ser grave, ainda que se tenha o direito de dar opinião, seja lá qual for, mas primeiro que classificar como falso mestre é algo perigoso, né? Poderíamos passar horas aqui falando sobre o que é um falso mestre, o que é um falso profeta, o que é um falso pastor, mas a questão do fato é a seguinte: discorde dele como pastor a maneira que quiser. O fato que teve recente sobre o pastor Silas Malafaia é o ministro Alexandre de Moraes ter posto o pastor Silas Malafaia no inquérito, incluindo junto com o Eduardo Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo, sobre o inquérito do 8 de janeiro, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. A questão aqui é a seguinte, volto a repetir, discorde do Silas Malafaia como pastor, como religioso, da maneira que quiser. Agora, todos nós temos o nosso direito de manifestar a nossa opinião. Isso é fato. Não concordo. O pastor, ele tem direito de manifestar a opinião, Sim. porque antes dele ser pastor, ele é cidadão. Um espírita tem direito de manifestar opinião porque antes de ser espírita é cidadão. O católico, antes de ser católico, tem direito de manifestar opinião porque ele é cidadão. Então, um dos princípios básicos, como já dissemos no início da nossa conversa, é que os princípios básicos do cidadão é o direito à liberdade de expressão. Então, discorde do pastor com o pastor da maneira que quiser, mas tentar cercear o direito que o pastor tem da liberdade de expressão, isso, aí a gente volta no assunto, é tentativa de aplicar a censura contra alguém que eu vejo como oposição. E a questão é a seguinte: o que estava nas notificações, né, contra o pastor Silas Malafaia? Obstrução da justiça. E aí eu faço a pergunta: de que forma que o pastor Silas Malafaia obstruiu a justiça em relação ao inquérito onde está Bolsonaro e sobre a questão do 8 de janeiro? De que forma que o pastor Silas Malafaia obstruiu? Qual foi a forma? Vamos lá. Quando fala sobre obstruir justiça, a primeira coisa que o ministro ele se refere é o pastor Silas Malafaia, como um líder evangélico, ele tem uma grande capacidade de influência em território nacional. Tanto é que todas as convocações de manifestações pacíficas em que ele fez até hoje, todas tiveram uma grande concentração de pessoas. Avenida Paulista, Copacabana e demais outros estados. Então, obstrução da justiça é toda vez que alguém tem uma certa visibilidade e que eu considero como opositor, como inimigo, esse está obstruindo a justiça, não tem como. Isso é incabível e inaceitável. Vamos lá, uma outra notificação sobre o pastor Silas Malafaia, que ele estaria sendo um dos causadores de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Quem prova
de que ele tenha contato com alguma autoridade americana para conseguir fazer isso. Outra coisa, ainda que prove, que poder de influência é esse para poder conseguir inclinar uma autoridade americana, seja o presidente Donald Trump, seja o secretário Marcos Rubio, né, que é o secretário dos Estados Unidos? Que poder de influência é esse para fazer com que essas autoridades façam aquilo que o pastor Silas Malafaia quer? Então isso é um raciocínio que não tem um pingo de lógica. Um pingo de lógica. É um raciocínio que não tem um mínimo de coerência. Porque não são cabíveis. Não são cabíveis. Então, é um inquérito que mais nós podemos classificar como perseguição política do que apenas uma tentativa de fazer a justiça. Não está tendo tentativa de fazer a justiça, está tendo uma tentativa de perseguição política. A pergunta que eu faço é: até quando isso vai durar? Porque um dia é Bolsonaro, um dia Carla Zambelli, um dia Eduardo Bolsonaro, um dia Daniel Silveira, o deputado, outro dia o jornalista Paulo Figueiredo, no outro dia Alan dos Santos. Monarque Alan dos Santos, no outro dia pastor Silas Malafaia. Quem será o próximo? Pode ser um de nós. O que é que impede? A questão é: concorde com os meios operantes da direita ou não, goste do Bolsonaro ou não, nós estamos caminhando a passos largos para presenciar e viver uma ditadura generalizada em território brasileiro. Porque apenas um homem está sendo capaz de fazer isso tudo. Um homem, Alexandre de Moraes, é o homem que está trazendo olhares internacionais para a nossa nação. Ele é o grande irmão que é retratado no livro de George Orwell, de 1984. Então, vamos ficar apenas nos atentando à questão A política? questão do Malafaia é o seguinte: ele entrou na cena da direita, ele está com muita voz, tá? No movimento político. Ele está na direita, ou seja, ele está atrapalhando muito a implementação da censura, ele está atrapalhando muito o autoritarismo, ou seja, todo mundo que começar a falar agora que tiver alta influência, eles vão tirar de cena, eles vão trazer consequências, que é o que está acontecendo com ele agora, que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está com muita voz, querendo ou não, ele tem voz mesmo, por mais que eu não concordo com ele tem uma voz altíssima, e todo mundo que tiver voz, eles vão calar, vai sofrer consequências. É isso que ele vai passar agora. Ou seja, eles vão começar de cima para baixo. Hoje é o Malafaia, amanhã é um de nós. Que um de nós já é pela regulamentação das redes. Mais uma vez, voltando aqui. Eles já são assim logo de cara, diretamente. A gente vai ser indiretamente com essa questão aí. E é o que eu disse. Eles estão sendo usados estão sendo usados de exemplo para nós. Ó, não faz o que eles estão fazendo, porque senão vai ser vocês também. Com Silas Malafaia ou não. Não precisa gostar dele. A questão é, incluir ele no inquérito não faz sentido. Além de não fazer sentido, isso é uma aplicação de injustiça. Por quê? Porque o que tem a ver pastor Silas Malafaia com 8 de janeiro? Vamos lá, só pra gente dar uma clareada aqui nos fatos. Mais nada. Só dele ter inflamado mais nada, o pessoal ter ido lá pela idolatria, Não, ter acreditado, foi pela idolatria. Dizer que ele inflamou o povo no 8 de janeiro, isso é perigoso. Não tem problema, ele inflamou. Eu Isso falo é por mim, perigoso. não, eu falo por mim, não tem Isso é problema não. perigoso. Não, eu falo por mim, não tem problema não. Ele inflamou o pessoal foi pela idolatria, foi acreditando que o Bolsonaro ia lá
tal, Bolsonaro meteu o pé para os Estados Unidos, voltou quando viu que não tinha problema ele voltar, que não ia dar merda de fato, agora que tá começando a dar merda pra ele só deu aquela inflamada e ele tem o direito de dar inflamada sim, só que o pessoal caiu de bobo. Não, direito de inflamar não. Tem direito de opinar é uma coisa. Tem direito de opinar opinar. uma coisa. Direito de inflamar é outra. Pode, olha lá, pessoal, vão se manifestar? Pode. Direito a se manifestar pode, não pode? É questão de influência. Então, quando se fala de inflamar, soa muito pro lado negativo como algo muito mal intencionado. Não, mas não tem problema. Então, ele inflamou o ato lá da manifestação, que eu não vejo problema nenhum. Não, do dia 8 de janeiro? As pessoas têm o direito de se manifestar no Tá dizendo que ele inflamou pro dia 8 de janeiro? Foi bobo. Pro dia 8 de janeiro? Não, ele falou, assim como o Bolsonaro também permitiu o pessoal ir lá. Agora foi ele permitiu longe, né? Não, ele permitiu falando, ele rolou áudio no WhatsApp, acreditando que os militares iam intervir, ia tomar lá. Não, você acredita em áudio do WhatsApp? Então, o pessoal acreditou. Até minha avó compartilhava áudio do WhatsApp. O pessoal acreditou. Pior que já morreu. O pessoal acreditou, ou seja, o pessoal, pela idolatria, acreditou em tudo que foi falado, nos áudios repassados, áudios de militares ou falsos áudios que rolou, pode ter rolado, e eles falando em redes sociais, não tem problema a manifestação, mas o pessoal foi usado e estão pagando uma idolatria por ter... A gente vai com essa conversa fiada. Não, calma aí rapidinho. Estão pagando pelo fato de ter idolatrado, não ter pensado, se eu for, vou pagar as consequências de líderes que não estão nem aqui. Ou seja, manifestou, inflamou, incentivou a manifestação que não tem problema nenhum e essa manifestação do 8 de janeiro está sendo usada como protesto de golpe da democracia, que não foi golpe nenhum. Não tem como aquilo dali ser golpe. Não vou apoiar com certeza que aquilo dali não foi golpe nenhum. Logo em seguida, tá? Aquilo dali, rapidinho, vou voltar aqui, vou deixar tu falar. Não tem como aquilo dali ser golpe, tá? Um montão de pessoas infiltradas, tá? Da oposição, entraram lá junto, já tava tudo ali aberto, não tinha segurança nenhuma. Aquilo dali deixaram propositalmente aquilo dali acontecer. E pra depois colocar, cadê as imagens da câmera que não teve? Então aquilo dali foi tudo manipulado. Então ele foi inflamado, é complicado. Não, inflamado as imagens. Incentivado. Foi incentivado por ele sim, e não tem problema nenhum ele incentivar e manifestar, porque manifestar é direito de todo mundo. É direito da população, onde vivemos numa democracia. Coisa que não vivemos mais. Mas cadê a imagem? Como que foi tão fácil você entrar ali? Como que teve pessoas... Cadê a segurança? Cadê a segurança? Como que teve pessoas servindo água? Então, agora, a população foi usada. O líder que foi omisso... A população está cansada de ser oprimida então, pela esquerda. O líder que foi omisso, tá? O povo acreditou nesse líder. Cadê a picanha? Foi omisso pra caramba. Cadê a picanha? Né? Aí meteu o pé. Trocou a picanha por abóbora. Voltou quando viu que dava pra voltar. Ou seja, a população que pagou primeiro, tá pagando até hoje lá no 8 de janeiro. Porque acreditou em alguém. E esse alguém falhou, tá? Porque tirou dele da reta na primeira oportunidade que teve. Cadê o crime dessas pessoas que foram acusadas? Se não teve crime, então por que estão presas? Então, vamos partir da premissa do seguinte: sempre houve uma mal intenção. Ele não sabia que estava correndo esse risco. Sempre houve uma mal intenção de aplicar, né, de impor um pseudo-golpe que nunca houve. Como é que ele vai falar perdeu o mané? Como é que o ministro vai falar perdeu o mané? No dia, isso aí foi mentira. Logo em seguida que houve essa situação do 8 de janeiro, o próprio pastor Silas Malafaia ele fez um vídeo dizendo que ele era contra o que estava acontecendo ali no 8 de janeiro. Ele fez um vídeo contra. Busca, que vai encontrar a fala dele dizendo em que ele era contra qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de quebradeira. Agora, que ele é a favor da livre manifestação. E quando ele diz que é a favor da livre manifestação, ele apenas está replicando o que a Constituição já diz. Não, também sou a favor. Então, se nós somos a favor, ele inflamou o quê? Ele não inflamou nada. Incentivou. Não. Se ele incentivou, o incentivo seria o seguinte. Tem voz, tem influência. Ele não tem influência. Seria se falasse, olha só, invade não. o STF. Não, aí a história aí é uma propagação para trazer um suposto golpe, um pseudo golpe. Mas não, se ele é um influenciador, se ele tem voz, se ele tem um alto número de seguidores, ele pode muito bem incentivar, não tem problema incentivar para uma manifestação. Manifestação
É certo. Incentivar a manifestação é uma coisa, incentivar a invasão do Não, prédio da STF é outra. aquilo dali foi manifestação que teve infiltrações, teve grupos infiltrados Mas ali. não tem como colocar pra ter isso na quebra-quebra. conta do pastor. Não tô colocando, mas que ele incentivou a manifestação. Manifestação é uma coisa. Sim, olha Cara, só. calma aí, ele convocou Não, o dia mas 8. Tu não tá entendendo não o que eu tô querendo dizer. Ele incentivou a manifestação que não tem problema. É isso que eu tô dizendo. Que não teve problema nenhum ele incentivar. Mas que ele incentivou que está sendo usado pelo Alexandre de Moraes, tá? Como pretexto para perseguir ele, porque tá tendo uma alta voz política na direita. É isso que eu tô querendo trazer. Tá, mas não olha tem só. problema ele incentivar. Ele convocou muitas manifestações. Convocou. Isso ninguém tem Não dúvida. tem problema convocar. A pergunta que eu tô fazendo é, ele convocou a do dia 8? Ele participou incentivando o pessoal Se assim como convocar a do dia número de disser direita. que ele convocou a do dia 8 sem que ele tenha sozinho, não. convocado, isso é uma acusação. Foi a direita. Ele participa da direita, ele participa Não, da ele participar da direita não significa A que ele direita- convoca. não, E detalhe, a- ele não participa da direita, Não. porque ele não é político. Não, ele não é político, mas ele tem voz. apoia a direita. Ele tem voz. Porque ele se identifica tá? com Ele a se direita. identifica com a direita. Porque, na verdade, cristão então ele é de cristão direita. não se identifica com a esquerda, para Não, começar. ele não também, Com proposta eu também não de tem necessidade de se identificar com a direita, como eu não tenho. Tem por questão Não de sou- não princípios, tenho. de éticas e Eu não morais, preciso é ser uma Eu identificação. não preciso ser de esquerda. Aí, sabe como é que a direita é ela? Então, ela tem esse sujeira também como da esquerda? Ou você escolhe um lado, você escolhe o Não é questão lado? de nem. A Você- direita nunca impôs para os Tá, cristãos escolher um lado ou outro. Isso daí não impor, não Isso é uma frase dessa? questão de identificação. Vem cá, o cristão está mais propenso a se identificar com a esquerda ou com a direita? Eu não sou obrigado a Aí, me identificar com nenhum dos Vem dois. cá, ninguém está dizendo que é obrigado, eu estou dizendo que é propenso. Então, é mais para a gente entender aqui o seguinte: se eu, como cristão, tenho princípios, valores, ética, moral, de entender que eu não posso apoiar quem apoia o aborto, que eu não posso apoiar quem apoia o feminismo, que eu não posso apoiar quem apoia a criminalidade de forma generalizada, então eu não posso apoiar esse tipo de gente. Básico. Enfim. Então eu vou apoiar quem apoia o conservadorismo. Isso é questão de bom senso, não é questão de oposição. Ou quem finge apoiar, De né? imposição. Enfim, ou quem finge apoiar. Enfim, mas vamos voltar no caso Malafaia. O Malafaia, tá? Ele tem voz política, ele é de direita. Ele tem voz ativa. Ele tem voz ativa e ele é de direita ou ele é de esquerda? Ele apoia a direita. Ele apoia a direita. Mas ele não é de direita ou de esquerda. Ele apoia a direita. Ele apoia a direita. Só quem pode ser direita ou Não. de esquerda é político. Ele apoia a direita. Então ele tem voz ativa na direita. Na cena da política ele tem voz ativa A favor da direita. a favor da direita. Ou seja, se ele tem influência, tá? Com seguidores, com alto número de seguidores, eu não vejo ele ter problema nenhum de incentivar a manifestação, assim como os grupos de direita, influenciadores de direita, incentivou a manifestação, incentivou ficar Ela na não porta. pode jogar no colo dele o 8 de janeiro. Incentivar ficar na porta de quartel não foi, enfim, só do Malafaia. A direita em si, completamente. Vamos lá, vamos se manifestar, vamos lá para a porta do quartel, vamos lá no 8 de janeiro lá. Não tô falando que a direita foi lá e vamos ir lá e vai quebrar tudo. A direita, não tô falando que a direita fez isso. Mas que ele teve um nome ali envolvido e vamos lá, vamos se manifestar? Teve um nome, mas não quer dizer que ele foi lá e trouxe um golpe. Ele sozinho incentivou uma manifestação. Não, ele com toda a direita incentivou uma manifestação que teve o direito da população se manifestar. Olha só, A população tem esse direito. todos têm Ele direito está usando o de se Moraes. manifestar. O Moraes está usando essa manifestação como pretexto de golpe. É isso Todos, que eu quero dizer. sim, ele está usando a manifestação do dia 8 de janeiro como um pretexto de um pseudo-golpe, sendo que a questão que eu estou dizendo é: não pode colocar o 8 de janeiro na conta do pastor Silas Não. Malafaia, porque é fato que ele convocou manifestações em vários estados brasileiros, só que essa exclusivamente do 8 de janeiro não pode dizer que foi convocada pelo Tá, pastor o pessoal foi lá por quem? por conta própria. Por conta própria Por conta e própria. por conta de viés de Por conta direita. própria. Não, foi por acreditar Ninguém que as eleições foram fraudadas. Nenhum influenciador de direita chegou e falou. Foi por acreditar que as eleições foram fraudadas. Sim. O povo E nenhum- se direcionou até a porta dos Sozinho. quartéis para poder acreditar que haveria uma intervenção Sozinho. federal. Sozinho. Hã? Sozinho chegaram, fizeram um grupinho no WhatsApp sozinhos. Sim. A população chegou, teve influenciadores de direita sim,
vamos lá, vamos fazer outro dia, vamos para a porta do quartel também, não vamos aceitar isso, no qual não vejo... Sabe por quê? Calma aí rapidinho. No qual não vejo problema nenhum nisso, se influenciadores de direita, se políticos de direita incentivou as pessoas a ir lá se manifestar, é certo, é direito da população, Sim, é direito se o Bolsonaro... Se o Malafaia chegou e fez videozinho, fez postagem no Twitter falando vamos lá pro 8 de janeiro, vamos fazer uma manifestação, não vamos aceitar, não tem problema nenhum, é direito deles. Nenhum. Sendo Agora, que dentro de um pseudo-golpe, se joga a convocação daquela manifestação no colo de alguém, é a mesma coisa que estar colocando nas mãos do ditador o seguinte: esse aqui é o culpado. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado para não fazer. Isso aí vai acontecer Porque, agora com... por exemplo, dia 3 de agosto, quem foi que fez a convocação? Eu peguei não, quem foi que fez? Ninguém. Isso partiu do povo, o interesse em se manifestar, e logo após o povo manifestar o interesse, calma aí, após o povo demonstrar interesse em se manifestar, os políticos de direita começaram então a incentivar, a apoiar. Botando lá no Twitter. Ele colocou, mas após o povo se dispor a se manifestar. O pastor Silas Malafaia, ele também se demonstrou a favor da manifestação, inclusive foi um dos que organizou a manifestação do 3 de agosto. Não tem problema nenhum. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, em específico, a questão do dia 8 de janeiro é uma coisa que não pode colocar no colo de alguém que não convocou, que não organizou, que não teve uma palavra ativa para aquela situação. Claro que, voltando a repetir, todos têm o direito de se manifestar, mas dentro da questão do dia 8 de janeiro, aquela questão ali do povo se manifestar é legítimo. Agora, é perigoso dizer que inflamou, que teve uma convocação sem que tenha acontecido. Isso é perigoso. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco a dignidade e a liberdade de alguém por conta que tem... Mas se ele incentivou, qual o problema dele ter incentivado? Todo. Qual o problema? Todo. Não, Porque quando fala a invasão do é dia errada. 8, A invasão é errada, olha só. A invasão é errada. Agora a manifestação... mas a esquerda já invadiu, nunca aconteceu tão tamanho represália. É errado a manifestação, tu acabou de falar. É errado ou não é? A manifestação não é errada, vandalismo é errado, Não, quebradeira é errado. Só que, aonde que está a questão do pseudo-golpe? Usa-se essa manifestação para tentar argumentar um suposto golpe, sendo que não existe golpe de Estado sem a participação das Forças Armadas. Qualquer outro país no mundo que já aconteceu golpe de Estado, só aconteceu golpe de Estado com a participação ativa das Forças Armadas. Só que a questão é, para um ditador como Alexandre de Moraes, se ele pega um discurso de alguém dizendo que alguém inflamou aquela manifestação, de que alguém convocou, ele vai colocar aquela pessoa como um participador, alguém... como é que se fala? Ele muda o contexto da fala, da frase da pessoa. Por quê? De qual a ideia dele? De incentivar para inflamar. Ele quer descontextualizar toda uma situação. Ele transfigura a palavra. Para se tornar a favor dele. Só que olha só. Tem que estar atento a isso. Mas é isso que a gente tem que entender. A gente pode muito bem analisar uma situação, mas achar culpados, ajudar o Alexandre de Moraes a achar culpados, não, o Malafaia não é culpado. Eu não estou falando aqui que o Malafaia é culpado. Porque eu estou falando sobre a fala, sobre ele inflamar, sobre ele convocar, a queda ali em específico. Não é que tem problema. Na verdade, não tem problema. Mas o medo é ser usado essa fala para... essa a questão. Essa a questão. Mas essa questão. Eles usam palavras para transfigurar como regulamentação como censura.
Eles vão falar regulamentação para ficar algo mais bonito, mais suave, melhor. Mas na verdade é censura, é proibir. Sim, só que o que eu estou dizendo não tem como atribuir a questão do dia 8 de janeiro a seja lá quem for. Não foi a Malafaia. Foi o pessoal lá da direita se manifestar e teve grupos infiltrados Não foi o ali. pessoal da direita, foi o povo. Não, foi então. Que foi o. Que apoia. Apoia Bolsonaro, não. A direita. Aí tem que concordar, vamos entender que foi o pessoal da direita, tá? Enfim. Teve infiltrações, tá? De grupos ali, infiltrados, para chegar lá e fazer baderna e botar conta na direita. A gente tem que entender isso e confessar sim. Caíram na Arapuca, tinha tudo ali preparado, tudo pronto, tudo muito fácil. Quando chegou os grupos, começaram a quebrar, começaram a entrar lá dentro. Para sermos justos, cadê as imagens? Câmeras manipuladas e serviram Cadê? água para as pessoas ali. Tinha grupo infiltrado sim, depois que apareceu lá o pessoal do nada da segurança. Então, aquilo dali foi tudo manipulado. Agora, que o Malafaia vai ser perseguido, ele tem alta voz política, ele é de direita ali, ele apoia a direita ali, sim. Então, quem apoiar o Alexandre de Moraes, que ele já se declarou que ele escolheu um lado, tá? Em juiz, escolher um lado não tem lógica nenhuma, juiz não é para ter lado, ministro nenhum. Então, ele vai ser perseguido. Quem agora começar a falar, tá? Começar a questionar e ser contra, tá? A qualquer autoritarismo do governo, vai ser perseguido. Não vai ter o que falar. Eles vão implementar qualquer tipo de crime em você. Basta você falar, basta você ser contra. É o que estão fazendo com o Malafaia, é o que estão fazendo com todo mundo, tá? Que se opõe ao governo. Se daqui para frente vir um governo de direita, vai poder fazer também a mesma coisa que estão fazendo assim dessa maneira agora também. Porque isso é guerra de poder. Além de uma questão de guerra de poder, a gente precisa passar a ter a seguinte consciência. Nós não podemos olhar apenas para uma questão de esquerda e direita. Nós precisamos entender que é uma questão de os nossos direitos estão em risco. Tá, pra caramba. Quem quer viver no E se autoritarismo? nós não tivermos essa consciência, apenas acreditarmos que é uma briga de esquerda e de direita, um dia essa conta vai chegar e a gente vai pagar essa conta junto. Todo mundo junto. Por quê? Como já foi dito, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem um lado Ele escolheu, político. Desde o começo ele já falou. Foi usado falas como nós vencemos o bolsonarismo. Quer ele concorde com o Bolsonaro ou não, Eleição a questão se vende, é... eleição se toma. A questão é, desde quando um ministro deveria ter uma fala como essa? Quem foi que votou no Alexandre de Moraes para ele estar lá? Ele foi indicado. Então ele nunca deveria falar isso. Ministros da Suprema Corte não deveria nem ficar dando entrevista. Porque a função deles deve ser uma função de neutralidade e apenas fazendo a aplicação da lei. Apenas isso. Aplicar o que já está escrito na lei. Mais nada. Falas como perdeu Mané é um tipo de fala que se usa, que um ministro se deva usar? Nunca. Então olha o cenário que nós estamos vivenciando. Um deputado, que é o Daniel Silveira, que foi preso por crime de opinião. O que a Constituição defende para os deputados? Que ele tem a a liberdade de opiniões e votos. Ou seja, eles não podem ser punidos por qualquer palavras, opiniões e votos. Porque eles foram escolhidos pelo povo exatamente para isso. Para opinar, para se expressar. Então,
Que é para ser igual tanto para o povo quanto para ele, né? Não tem o. Nós o precisamos, grande mas aí é diferente pelo seguinte, se alguém está lá para opinar, a função dele já é essa, mais ainda. Né? então, pela maior asneira que se possa falar, não deva ser punido. Não se deva ser punido. Portanto, que obedeça às diretrizes da casa, que é a Câmara dos Deputados, é o Senado. Portanto, que se obedeça às diretrizes da casa para que se mantenha uma ordem ali no ambiente, mas tem direito de falar o que quiser. Sim. Até mesmo aquilo que se Liberdade de considere um absurdo. Tem que ter o direito. Todo mundo tem que ter o direito de fala, de se expressar, seja lá o que for. Então, é isso que tem que se atentar. Alguém que tem o direito de falar o que for, o que for, né? E que não possa ser punido. Opinião não é para ter punição. O Daniel Silveira está preso por crime de opinião? A pergunta que eu faço, mas como assim? Se ele está assegurado perante a lei por ser um deputado, por ser um parlamentar, Não. concorde com o que ele falou, não. Mesmo assim, eu não concordo com isso. Por ele ser um parlamentar, ele tem que ser igual para todo mundo, até se for para tem que ser igual para todo mundo, mas ainda por causa dele. O cidadão, se você fala alguma coisa que alguém não gostou, se sente ofendido, pode te processar por calúnia, por difamação, por injúria. Mas ainda no caso dele. O deputado ele tem uma coisa chamada imunidade parlamentar. O que eu acho que é errado, que tem que ser igual para todos. Ele foi escolhido para poder opinar, para poder se expressar. Todos têm que ter o direito de opinar e se expressar também. A diferença é que uma grande parcela da sociedade não te escolheu, mas escolheu ele. A diferença é que ele faz no parlamento, é isso, que ele vota, que ele faz isso. Você não tem esse poder. Sim, agora eu acho errado querer classificar o que ele opina, o que um cidadão qualquer opina. A diferença é o quê? Ele vai ter mais voz que qualquer outro cidadão, porque ele é parlamentar. Não é agora, ele tem impunidade, voz. não. Todos têm que ter impunidade para se expressar. Não. E Por pra se quê? expressar, sim. Então tá bom. Eu vejo Então como se errado, você então. ofende alguém verbalmente, então você estaria imune também. Então ele pode, eu não posso. Como então, olha só, dentro da casa legislativa, que é tanto o Senado quanto o Congresso, ali há um clima de oposição. E dentro do clima de oposição, vai ter momentos que vai se usar palavras por conta do discurso. Se toda vez que um opositor político processar um parlamentar por uma questão de opinião, ele vai perder o mandato dele. Só muda isso. E o final das contas, é isso. Só é para mudar isso que há necessidade de uma imunidade parlamentar. Por quê? Porque o maior absurdo que um parlamentar for falar, se ele for punido por aquilo ali, quando pune o parlamentar, você não está punindo só o parlamentar, você está punindo todo o povo que votou nele. Quando fala de imunidade, só é, tudo bem, valer ali dentro, só para ali dentro. Agora, quando chega para cá, para fora, é de igual para igual, tanto qualquer cidadão quanto para ele. Isso aí já é uma questão de opinião, Sim. Só que a gente está fugindo da questão, do cerne da situação. A questão é a seguinte, o deputado tem imunidade parlamentar, e essa imunidade parlamentar foi desrespeitada por conta de crime de opinião. Se a imunidade parlamentar ela é prevista em lei, gostando ou não, tem que ser acatada. E principalmente por um ministro da Suprema Corte. Como é que um ministro da Suprema Corte passa por cima da imunidade parlamentar de alguém, de um parlamentar, e coloca na conta dessa pessoa o crime de opinião? Como que se explica isso? Que opinião não é crime. A não ser de uma forma que não seja autoritarismo, que não seja intervenção em outro poder que é o legislativo. O judiciário não é para intervir no legislativo, não é. A Constituição é clara, os poderes são independentes, mas que funcionem em harmonia. Aonde é que está a harmonia dos poderes? Não está tendo harmonia dos poderes. Por quê? Está tendo arbitrariedade. Está tendo autoritarismo constante. A questão é o seguinte, se existe em lei, quer concorde ou não,
a imunidade parlamentar, então tem que ser respeitada a imunidade parlamentar e não pode ser estabelecida o crime de opinião. Não é crime, né? Ter opinião. Não é crime, mas foi estabelecido contra Não o é errado pra deputado caramba. É. que tem Contra o a imunidade deputado, parlamentar. contra qualquer um, eu acho errado. Não só contra o deputado, contra qualquer um. Crime de opinião, que não é crime. Então, Opinião não é assim, crime. O que tem que se atentar é o seguinte: isso não é uma questão de esquerda, não é uma questão de direita. Isso é uma questão de que apenas um homem está protagonizando o início de uma ditadura no nosso país. E ele está tendo apoio de alguns. Esses alguns são alguns outros ministros da Suprema Corte. Então o apelo que fica aqui para quem está assistindo é: Será que vamos virar uma China, uma Venezuela? Estamos caminhando para isso, né? se fosse China ainda estaria bom, porque pelo menos a China não é um país miserável. Ainda que use a mão de obra escrava, vamos dizer assim, mas não está um país miserável igual a Venezuela. Viver bem, viver oprimido é complicado. Mas melhor ainda se tivermos a liberdade Né? em todos os aspectos. Individual, expressão. O apelo que fica é: a luta que nós temos que lutar não é uma luta em questão de esquerda Do bem comum. ou em questão de direita. A luta que nós temos que lutar é o bem da nação. Voltando, não precisa concordar, apoiar Bolsonaro. Não precisa concordar e apoiar Pastor Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, esqueci o nome agora do podcast O Monark. Monark. Não A precisa. direita quase não fala, né? Porque ele não vestiu a camisa da direita, né? Não Engraçado. A precisa direita só fala Daniel, apoiar Paulo. ou concordar. Sim. Agora a questão é: o que está ocorrendo com essas pessoas é justo? Nem um pouco. Ainda que não se concorde com a opinião dessas pessoas, o que está acontecendo com essas pessoas é justo? Nem um pouco. É digno? Um dia pode ser nós. Eles estão querendo trazer pra gente também. Se não é digno e não é justo o que está acontecendo com essas pessoas, quer goste dessas pessoas ou não, nós precisamos lutar para que a justiça seja implantada Isso não. de forma Isso não acontece. coerente para todos. Esse é o momento de agora. Lá a gente Então, vai falar. O que nós precisamos entender é o que a nação precisa. E o que a nação precisa, eu deixo aqui duas coisas para poder finalizar aqui. A nação precisa do impeachment do Alexandre de Moraes. Por quê? Não por uma questão política, porque a oposição quer que ele seja impeachmentado. Não. Porque ele está cerceando direitos básicos de muitas pessoas. E a população também precisa também. Segunda coisa, não falei, Não foi mal. tem que ter anistia geral e restrita. Por que isso tem que existir? Porque é uma pauta da direita? Não apenas. A anistia geral e irrestrita tem que existir porque se muitas pessoas estão sofrendo punição de forma injusta, a anistia é apenas uma forma do Estado se redimir com essas pessoas, trazendo a liberdade que essas pessoas precisam diante de um suposto golpe que nunca existiu. Verdade. Então, a anistia não é uma questão de uma pauta da direita. A anistia é uma questão de senso de justiça e dignidade para homens que estão longe das suas famílias há meses. Idosos, né? Velhinhos Idosos. e tal. Pô. Isso não é uma questão de posicionamento político, isso é uma questão de humanidade e de senso de justiça. Daniel Silveira está com a perna, um problema na perna, se não me engano, quase necrosando. É justo?
É justo? Bolsonaro foi proibido de falar com o próprio filho. É justo? É complicado. Não, não é justo também, não concordo. Por mais que eu não goste do Bolsonaro, não concordo com ele pra caramba, não é justo não. O Lula não foi impedido de dar entrevista enquanto estava preso. Quer concorde com a prisão do Lula ou não, ele não foi impedido de dar entrevista. Marcinho VP deu entrevista, Fernandinho Beiramar deu entrevista. E por que calar Jair Messias Bolsonaro? Isso é Autoritarismo. uma das provas de perseguição política e tentar calar a maior figura da oposição política Acabar com a oposição, pra não do existir mais. país. Não ter mais voz da oposição. É essa a intenção. Quem se levantar agora contra eles vão calar, eles vão perseguir. Assim como está acontecendo com o Bolsonaro, com o Malafaia, por mais que eu não concordo com eles vão ser calados, eles vão ser perseguidos até o último momento. Então, diante do pessoal que foi lá, inocente, lá, achando que ia ter algum sentido a ida deles lá, foi lá sem saber que aconteceu tudo aquilo, foi lá por toda aquela questão, sim, tem velhinhos lá, tem mulher lá que levou com batom lá e pegou anos de prisão, então com certeza dele ser solto. Eles foram presos injustamente porque estavam manifestando e foram pagar conta de algo que eles não fez. Eles foram apenas manifestar. Justamente. Então é isso, e a população também não ter medo. Não ter medo deles querer perseguir, não ter medo de censura através deles, nem medo de perseguição nenhuma, tá? Medo de ir pra rua se for o caso, tá? Mas não tomar cuidado para não ser manipulado por grupo nenhum político. Se for o caso, uma situação genuína do bem comum mesmo de todos, tá? Para todos ganhar com isso, não só um lado, mas sim o Brasil, a nação ganhar pela liberdade de expressão individual, por algo humano, sim, vão para a rua, vão sem medo, mas não vão, tá? Para ser massa de manobra por grupos políticos. Mais um pastor movimentando a cena, tá? Esses dias. Teve um pastor. Malafaia tá movimentando a cena da política muito bem, tá? Agora, esse daí movimentou a cena do entretenimento. Um pastor vestido de mulherzinha, de sainha, shortinho. E o que ele falou? Ele falou que foi fazer uma investigação. Tava lá, meio que escondido através de um carro, olha só. Tava escondido através do carro, de shortinho, tal, e fez videozinho com a mulher dele. Olha só, ele fez videozinho com a mulher dele. É uma tapada, né? Falando. Então foi fazer uma investigação. Aí que chantagearam ele pra não postar o vídeo no ar. Ele perguntou, mas ele não pagou, né? Ou pagou e tomou do mesmo jeito. E tomou agora, virou meme aí na internet. E aí, o que tu acha disso? Primeiro que não existe esse negócio de pastor travesti. Eu fui fazer uma investigação. O vídeo do camarada com roupinha de mulher, com uma pança, que parecia que tava com 6 meses de gravidez. O cara é muito feio. Depois de velho, o camarada sair de mulher na rua é brincadeira. Ainda mais ele que é pastor. Não é pastor, não é. O camarada é um fanfarrão. A palavra pastor só trouxe engraçado, porque com certeza o cara desse não é pastor. Não é. De dia ele é pastor e à noite ele é traveco, não dá. Vai trazer mais alguma coisa? É um farsante. Tá bom? É isso, valeu, muito obrigado pela presença de vocês. Curtam aí o vídeo, compartilhem se puder, comentem. Semana que vem provavelmente vai ter outro episódio aí, a gente trazendo outros temas. Segue aí meu perfil, o perfil dele. Valeu? Até a próxima, quer falar mais alguma coisa? Não, boa noite para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Entendam, a luta nunca é sobre esquerda ou sobre direita, mas o bem maior para a nossa nação. É isso. Viva a liberdade de expressão, vamos lutar pela liberdade de expressão e saiam da Matrix. Valeu, Daniel. Matheus.